Olá, este vídeo é de tristeza. Um acidente da Chapecoense nos torna impotentes. E o que estarão sentindo os inscritos do meu canal, do Psicocanal? E é com vocês que eu quero falar, porque eu quero tentar ao máximo amenizar a dor, o medo e a impotência que sentimos nesses momentos onde praticamente podemos fazer tão pouco ou quase nada. O Demerson é um jogador do time da Chapecoense que não foi escalado, que estava para ser escalado, não foi escalado. E na casa dele, de madrugada, ele mandou um WhatsApp para o Bruno, o atacante, desejando uma feliz viagem, que tudo corresse bem, etc. e tal. Como ele não recebeu a resposta, ele comentou com a esposa dele: ué, será que não chegaram? De madrugada o filho acordou e ele abriu o celular para saber o horário que estava. E foi quando ele começou a ler todas as notícias. Ele foi para o campo da Chapecoense e falou: oro a Deus para que não tenham sofrido. Esta declaração dele me levou a uma associação com Leandro Teles, um neurologista, que escreveu naquela catástrofe de Santa Maria, naquele incêndio da boate, onde ele falou como que agimos nessas situações de estresse extremo. Eu gostaria de comentar algumas coisas que ele falou, que eu acho que pode minimizar a nossa impotência, porque senão nós morremos juntos, de medo, de dor, de angústia. E eu queria que vocês pudessem sentir algum conforto. E é por isso que esse vídeo é feito. Para você, inscrito do meu canal. Ele cita 4 fases distintas nesse estresse agudo. A primeira seria o alerta do nosso corpo para passar pela situação. Então, nesse momento, nosso corpo instintivamente, muito antes de reconhecer o que realmente está acontecendo, quase que por instinto, ele se prepara para passar por essa situação. Ele se enche de poder físico, sangue nos músculos, maior acuidade visual para achar saídas, enfim. Se você quiser saber detalhadamente essa primeira fase, vai no meu canal e seleciona o vídeo O que é ansiedade. A segunda fase que Leandro Teles fala é a redução cerebral que existe frente às sensações. Ou seja, podemos perder uma perna que não sentimos dor, podemos pisar em cacos de vidro que não sentimos dor, ficamos imune à dor. E ele é categórico nessa fase, onde ele diz que não sentimos praticamente nada. Eu acho que a gente pode se apegar um pouco nisso, não é? Saber que o próprio corpo, do próprio corpo emergem funções que nos ajudam a passar pelas piores situações que podemos passar e muitas vezes impotentes de resolvê-las de uma forma que todos nós gostaríamos. A vida, não é? A vida, buscarmos a vida. É um alento saber que nessa hora o nosso corpo sabiamente fecha comportas das dores. A terceira fase, ele diz que é a redução das respostas racionais, porque nós não temos tempo para pensar, nós temos tempo só para sobreviver. Existe uma autora que eu gosto muito, quando ela diz que temos que saber
todas as informações possíveis e cabíveis para que nessa hora, intuitivamente, instintivamente, primitivamente, o corpo possa buscar automatizado essas respostas. Eu guardei aqui o nome do Erwin Tumiri, me perdoem se eu não pronuncio com correção, o técnico da aeronave. Ele diz que se salvou porque ele entrou em movimento fetal, né? Ele se colocou numa postura fetal para que o impacto dessa queda pudesse ser menor. Ele inclusive coloca uma mala entre as pernas para poder amenizar e continua sentado. Diz ele que nesse momento muitas pessoas se levantaram e começaram a gritar dentro da aeronave. Ele lembrou dessas especificações e fez, e foi uma das pessoas que saiu sem ferimentos graves. Essa informação ele tinha, talvez a grande maioria não tivesse, muito embora essas especificações de voo normalmente estão dentro da aeronave. Então é importante que nós leiamos as informações, né? O que fazer nesses momentos? Pode sobrar uma esperança ínfima de sobrevivência, mas para este técnico da aeronave sobrou vida. Então vamos nos pegar nisso também. Toda e qualquer informação é bem-vinda sobre as informações de voo. Também havia o Jackson Foman e o neto, um jogador, e eles também sobreviveram, e é citado nos jornais que os três encontravam-se na parte de trás da aeronave. E isso é sabido também em sobrevivência de desastres aéreos, que a parte mais segura de um avião é a parte de trás. Se nós pudermos usar essas informações a nosso favor, tanto quanto melhor, mesmo que a esperança seja ínfima, porque se eu tenho informações que podem me ajudar, se eu tenho sustentação, se eu tenho informações que sustentam, que amenizam o meu medo, é óbvio que elas vão me fortalecer, pelo menos para enfrentar os voos. E só daí, só por isso, ela já se torna também muito importante. Nessa terceira fase, onde o raciocínio se torna secundário, são as nossas emoções que imperam, porque nós precisamos fazer, né? Nessa hora nós não precisamos pensar, nós precisamos fazer. Então, nessa hora, nós não conseguimos ter nenhum pensamento com começo, meio e fim. O nosso cérebro ele fica sem esses registros. Então, eu queria falar para vocês também da comissária Ximena Soares, até para a gente ilustrar, né, essas afirmações do Leandro Teles, de que ela lembra-se do apagar das luzes e depois não se lembra de mais nada. E aí então a gente pode pensar que nessa hora de extrema dificuldade o nosso cérebro se encarrega de cortar circuitos que não nos fazem falta nenhuma nessa hora, né? Que é ter uma consciência tão grande daquilo que está nos acontecendo. E a quarta e última referência desse neurocientista, do Teles, é que nessa hora H ficamos fortes, poderosos e muito, muito, infinitamente corajosos. Eu quero crer que se eu tiver que passar por uma situação desta, ou num avião, um acidente de carro, seja lá de que forma for,
eu quero concluir essa oração do Demerson e poder acreditar que a magnitude de Deus nos faça poderosos até para morrer. E é este o recado que eu quero deixar a vocês. Que parece sim que nós, pela evolução cerebral que tivemos, pela evolução da raça que tivemos, que nós podemos sim saber morrer e que não seja doído, não seja doída a nossa passagem para um outro mundo. Você dá a mão para mim, eu dou a mão para você, encosta na minha mão e você se segura em mim e eu me seguro em você, porque é o que nos resta nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. A gente se vê na próxima.